Olá, tudo bem? Meu nome é Guilherme Freire, sou professor de filosofia e hoje vou falar um pouco sobre os símbolos em O Hobbit. Não deixem de se inscrever no canal, compartilhar o vídeo e procure meu site, guilhermefreire.net. Então, O Hobbit é uma obra que é interessante porque muita gente lê O Hobbit antes, que é uma obra um pouco mais acessível, uma linguagem mais simples que O Senhor dos Anéis, menor, um pouco mais focado para o público um pouco mais jovem, né? O meu caso foi o contrário. Eu fui ler O Hobbit depois de mais velho. Assim, eu li O Senhor dos Anéis quando eu era mais jovem. Depois reli depois da minha conversão com um arcabouço literário um pouco maior. Mais de uma vez. E O Hobbit eu fui ler depois disso. Ou seja, depois da minha... O segunda ou terceira releitura do Senhor dos Anéis que eu fui ler O Hobbit. Já querendo conhecer a obra do Tolkien como um todo. Mas por um lado isso foi muito bom. Porque daí eu já tinha uma visão mais madura, de mais conhecimento da visão do Tolkien, mais repertório de análise simbólica. Então eu vou falar um pouquinho sobre alguns símbolos do Hobbit, né? Então, primeira coisa, o Bilbo. O Hobbit tem uma estrutura fantástica, porque ela tem uma ida, certo? O Bilbo começa em Hobbiton, ele vai sair para a jornada, depois vai retornar para casa. Isso é muito importante, né? Então, a primeira coisa, o Bilbo é extremamente apegado aos bens dele, a colher, a faca, o garfo dele, entendeu? Todas aquela vida extremamente aburguesada que vive tudo tem que ser organizado da maneira correta e tal. E aí chega o mago, certo? Que é o Gandalf, que é essa figura que vem trazer a missão, vem tirar o Bilbo do conforto dele e colocar numa jornada para justamente também o crescimento do próprio Bilbo, né? E aí o Gandalf ele vem trazendo isso. Vão bater na porta do Bilbo uns anões e vão começar a quebrar tudo, comer a comida, já desestabilizar ele, certo? Esses anões querem recuperar o tesouro do lugar do reino deles, sobre a montanha, que um dragão chamado Smaug foi lá e tomou conta, certo? E daí eles vão chamar o Bilbo para ser o ladrão, né? E aqui é legal porque o ladrão tem esse aspecto não tanto de bandido ou outra assim, mas esse aspecto de, como é que eu posso dizer, de discrição, de fluidez, de agilidade, que o Hobbit tem esse elemento presente assim na natureza do Hobbit, que é pequeno, né? E o Bilbo fala, bom, vamos lá, né? Quer dizer, esses caras estão me colocando aqui e tal. Ele é muito reticente da jornada. Durante essa jornada do Bilbo, ele vai ter uma jornada, claro, de crescimento, ele vai se desenvolver cada vez mais, ele vai progredindo e a jornada vai deixando de amedrontá-lo e se tornando algo do próprio crescimento na coragem e assim por diante. Tem muitos símbolos no Hobbit, não daria para analisar todos, eu vou focar simplesmente só no eixo central da obra, certo? Que é justamente o confronto do Bilbo com o Smaug e a morte do Smaug e depois as cenas finais, né? No meio do caminho, um comentário interessante, vão ter disputas. O Bilbo vai encontrar o Anel, que depois vai ter toda a sua importância no Senhor dos Anéis, que ainda no Hobbit não tem todo esse simbolismo do mal que o Anel porta, né? Seja do pecado, que o Anel vai ter toda essa conotação. Ainda no Hobbit não tem essa conotação toda, certo? O Anel deixa ele invisível, mas não tem todo esse elemento. Embora a confrontação com o Gollum, certo? Já se indique algo dessa obsessão pelo anel, dessa ganância que pode ter nela. Interessante, a conotação com o Gollum vai aparecer nos riddles, né? nos enigmas que vão aparecendo, e isso tem que se atentar ao leitor, a questão do tempo. E o Gollum como aquele que é obcecado, que está ganancioso, que largou uma visão mais ampla da vida por uma visão mais auto-absorvida, perde a noção do tempo. Portanto, com o tempo, a noção da morte. Né? Porque a aderência ao mal nos afasta de pensar sobre a morte. Então, por trás dos joguinhos de adivinhação do Bilbo com o Gollum, tem isso. E aí, qual que é a grande símbolo, se não é o anel o grande símbolo no Hobbit? Do mal, qual que é o grande símbolo? A doença do dragão. E a doença do dragão envolve muito o apego a coisas materiais. E esse apego a coisas materiais tem muito a ver com orgulho
e tem muito a ver com sentar em cima de uma coisa que não é a realização de fato da natureza. E o que quer dizer isso? Veja, o dragão, o Smaug, ele senta em cima de um tesouro. Para que ele usa o tesouro? Para absolutamente nada. O tesouro não tem a menor utilidade. Ele mata as pessoas, senta em cima do tesouro e o tesouro não serve para nada. Mas vejam, nós somos assim o tempo todo com os nossos bens. E aí que é interessante, o Bilbo é assim com os bens dele. Ele é apegado ao talher dele, ele é apegado à faca dele, a tudo menos o tesouro principal que tem por trás da vida humana. A realização própria da vida, certo? No caso da vida do Hobbit. Então o Bilbo senta em cima dos bens dele igual o dragão senta em cima dos bens dele. E ao longo da história do Hobbit nós vamos vendo cada um dos líderes obcecados muitas vezes pela glória e pela aquela glória terrena, aqueles bens concretos. Os anões, claro, são sempre muito concretos, então assim, muito do trabalho, de produzir, de ter riquezas materiais. Mas não só eles, no Hobbit, os homens e os elfos vão estar na mesma linha, sempre querendo amontoar aqueles bens, sem cultivar aquilo que seriam coisas mais profundas, a própria amizade e, mais do que isso, claro, o sentido de heroísmo, de sacrifício pelo outro e do amor mais pleno. Então, no Hobbit, o Bilbo vai aprendendo o desprendimento ao longo da história. Na medida que ele arrisca a vida dele várias vezes, ele vai tendo esse desprendimento mais claro e, portanto, vai criando uma contraposição do próprio Bilbo com a figura do Smaug, né? E aqui é incrível, porque o Bilbo, em tudo, ele é diferente do dragão. Ele é pequeno, muito pequeno, aliás, os hobbits são pequenos. O dragão é grande, é ameaçador, é assustador, certo? É poderoso e assim por diante. Então, esse é um contraste. O Hobbit, mas talvez a vantagem do Hobbit, que é o que permite ao Hobbit poder entrar, poder ser o que eles falam lá do tal do ladrão, é justamente a pequenez. Então aqui, evidentemente, tem uma conotação de humildade, a pequenez, né? O Hobbit tem uma vocação para a humildade, coisa que o dragão e outras figuras não têm. E aí, no confronto, uma coisa incrível, o Bilbo tem lá uma passagem que ele entra num barril e sai, né? E ele entra na água, tal, tem uma situação lá, quando ele vai indo para a cidade do lago. E é incrível. No confronto com o dragão, se vocês repararem, tem também um confronto de adivinhações. E aí ele começa a falar os títulos dele. Eu sou matador de aranhas, eu sou não sei o que tal. E aquilo infla. O dragão gosta daquilo, fala isso, esse é meu negócio, continua tal. E tem uma passagem que o Bilbo fala assim: eu sou aquele que entra na água e sai com vida de novo. E isso para o dragão é inadmissível, isso já está fora daquilo que o dragão entende. O dragão não entende aquilo, ele fala, não, isso não. Isso não. Então isso, claro, faz uma certa alusão ao batismo. E aí isso porque o batismo ele é morrer e sair com vida de novo, certo? Por isso que o batismo tem esse símbolo de afogamento assim no meio. Cai a água, certo? Você morre para a sua vida prévia e nasce para uma nova. Isso o dragão não entende, certo? Ele entende o orgulho, ele entende a discussão das glórias. Na medida que ele vai confrontando o Bilbo, ele vai demonstrar um buraco na armadura dele. E esse buraco representa a falta, certo? Do coração dele. Então, portanto, na armadura que é composta de preciosidades, de pedras preciosas, ou seja, o orgulho todo, tem lá um ponto fraco. Que diz respeito ao coração e, portanto, representando a alma, certo? E o dragão sai na híbris dele, na híbris, esse desejo que os gregos falavam, né, de destruição, de orgulho, de soberba, e vai enfrentar os homens. E aí tem um dos homens, que é o Bard, que no terrível filme, a adaptação cinematográfica do Hobbit é absolutamente terrível, né? O Bard, que é uma espécie de líder revolucionário na adaptação e tal. Só que no Hobbit não é líder revolucionário coisa nenhuma, não é esse o caráter do Bard. O Bard, na verdade, acredita numa tradição antiga. E ele tem uma flecha que os antepassados dizem para ele que vai ter efeito. Ou seja, o Bard justamente representa o amor à tradição,
a despeito das pessoas em volta não necessariamente acreditarem nessa tradição. E ele puxa essa flecha que é forjada do verdadeiro rei embaixo da montanha. Aliás, chega um dos animais, mostrando essa contraposição entre a natureza e a deturpação da natureza, ou seja, o mal. E aí o pássaro conta para ele do buraco na armadura de Smaug. E aí ele confiando nessa flecha, que faz questão toda a questão dos antepassados, dos anões, que tem todo esse tema da legitimidade e tal da construção, ele atira essa flecha e consegue derrotar o dragão deste modo, né? Depois tem no confronto entre os vários povos, é interessante porque o Bilbo vai roubar a Arkenstone, que é uma pedra preciosa ali, que eles dizem que é belíssima, né? Agora, o que é Arkenstone? Assim como todas as pedras preciosas, é uma pedra. E aí o Bilbo, relativizando um pouco essa coisa da pedra, ele pega a pedra e vai dar para os homens lá uma hora para poder equilibrar as negociações, né? E daí eles, inclusive, negociam a parte do Bilbo do tesouro. É incrível que o Bilbo vai ter na volta dele para casa, ele vai ver que os bens dele foram pilhados, né? Então, depois dessa aventura do Hobbit, os bens dele foram pilhados pelos parentes, os orcs da vida real, às vezes, que chegam lá, os parentes vão lá e vão pilhar É brincadeira, viu? Nem todos os parentes são orcs, tá? Muitos parentes são elfos, aí são figuras fantásticas. Alguns são orcs, mas nem todos. E aí ele vai ver esses bens pilhados. E aí vem a coisa maravilhosa. O Bilbo, depois da jornada, o Bilbo que aprendeu a se sacrificar, o Bilbo que aprendeu a coragem, que aprendeu a magnanimidade, aprendeu o valor da tradição, aprendeu o valor de tudo isso, não se incomoda que os bens dele foram pilhados. Ou seja, o Bilbo não volta rico da jornada, mas aprende o valor da humildade, que é aquela vocação principal que ele tinha desde o começo. Então, portanto, ele volta heróico, ele sai mal e volta heróico. E aí o Gandalf, tem uma parte que ele tem um diálogo no Gandalf no final, que ele fala sobre sorte. E o Bilbo fala, nossa, sou sortudo, né? Daí o Gandalf fica, cara, você acha de sorte, você não entendeu nada. Porque a providência, ela tem um papel fundamental por trás de toda a história do Hobbit. Ou seja, o guia central é a questão da providência. Isso está presente no Senhor dos Anéis fortemente. E no Hobbit, claramente, muito intensamente. Então, tem vários outros temas que eu poderia ter abordado. A questão mesmo da floresta, que tem lá toda essa questão da natureza, certo? Como que ela se contrapõe. A questão dos elfos, que representam um enrijecimento daquilo que um dia foi virtude, deixou de ser por conta do enrijecimento. Enfim, o Hobbit tem os Trolls, né? Os Trolls são ótimos, porque os Trolls são a grosseria humana aplicada, a grosseria do pecado aplicada ali da maneira mais assim explícita, né? Mas enfim, então, dados esses vários, e aí muito contrapostos às águias, que são realmente a elevação, tem aquele símbolo realmente de coisa elevada, daquilo que vê de cima, né? Enfim, considerando tudo isso, o Hobbit tem, evidentemente, vários símbolos. A própria figura do Thorin, que é afetado pela doença do dragão, mas aprende a ver para além dela no momento derradeiro. Então tem toda essa história por trás do Thorin, que é o herdeiro, que tem essa vocação para isso. Enfim, tudo isso está presente no Hobbit. Então, quis falar um pouco sobre o eixo central do Hobbit para começar a interpretar realmente os símbolos nessa obra fantástica. E recomendo, claro, muito fortemente a leitura. Recomendo para quem está começando a ler o Tolkien, uma leitura ótima, uma leitura muito simples comparado com outras, aí, com o Senhor dos Anéis e outras. Muito bacana essa leitura, né? Tem um livro de Joseph Pearce sobre o Hobbit que chama The Hidden Meaning of the Hobbit, que é Bilbo's Journey, The Hidden Meaning of the Hobbit, que é um livro muito legal de análise do Hobbit. É raro ter, mas as pessoas analisam o Senhor dos Anéis, né? Pouca gente gasta tempo analisando o Hobbit, né? E não percam tempo com o filme do Hobbit, pelo amor de Deus. Até o primeiro ainda ia, o segundo, o terceiro já é totalmente inventado, já não tem mais nada a ver com o Hobbit, daí isso é péssimo, né? É isso, gente. Muito obrigado. Não deixe de se inscrever no canal e procurar meu site guilhermefreire.net. Muitíssimo obrigado.